A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o João e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, tá? Hoje eu quero falar sobre o significado de dois sonhos que talvez você já teve ou talvez você ainda vá ter, mas eu creio que o discernimento desse sonho vai abençoar muito a sua vida, porque você vai conseguir entender o que o Senhor quer falar com você nesse sonho que você já teve ou algum dia você terá. Amém? E esses sonhos, eu quero falar aqui hoje de dois significados, que é quando você sonha com um lugar de terra, ou seja, você sonhou e nesse sonho você está andando num lugar de terra seca, ou num lugar de terra molhada, um lugar que tem lama e tudo mais. E também quero falar sobre o significado de quando você sonha e no sonho tem uma parte ou todo ele tá de noite e tá chovendo, tá? Eu quero falar hoje sobre o significado desses sonhos, o significado bíblico, o significado espiritual. Tudo que vamos falar aqui é com base na palavra de Deus, que é a maior revelação. Amém? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você deixar aí o seu gostei, se inscrever no canal para você estar acompanhando esse conteúdo que eu vou estar postando aqui no canal. E eu vou estar postando vídeos novos aqui pelo menos 2 vezes por semana, tá? Então eu quero te convidar a você se inscrever no canal e também ativar o sininho aqui embaixo, o sininho das notificações, para quando eu lançar o vídeo você ser notificado, você receber uma notificação e ser avisado do novo conteúdo que eu tô colocando. Eu sempre vou colocar vídeos a respeito da palavra de Deus e a respeito do profético de Deus. Vou estar falando de sonhos, de números e tudo mais com base bíblica, tá, irmãos? É essencial, é com base bíblica, é com base na revelação da palavra de Deus, amém? E só mais um aviso antes da gente começar, eu quero te convidar também a clicar aqui no link que está na descrição para você conhecer os meus livros que estão à venda, tá? É esse livro aqui, ó, Sonhos Proféticos. Então nesse livro aqui eu falo sobre sonhos, eu falo como você pode aprender a interpretar os sonhos de Deus, principalmente porque muita gente se engana ao achar que sonhos, interpretação de sonhos, é um dom espiritual, e não é. E nesse livro eu explico por quê, tá? Então para você adquirir a cópia do seu, é só você clicar aqui no link na descrição. E eu também tenho o livro Como Alcançar as Promessas de Deus em Minha Vida, que é um livro onde eu falo para você que tem muitas promessas de Deus, mas não consegue alcançá-las, o que você precisa fazer e por que você ainda não alcançou. E também tenho esse devocional aqui, ó, 12 dias para uma vida mais intensa com Deus. Esse daqui, na verdade, é um desafio proposto para você que quer ter mais intimidade com o Senhor. Então, esse livro aqui é ideal para você, tá? Para você acessar esses livros, é só você clicar aqui no link na descrição e você escolher aonde que você quer comprar. Tem no meu site, tem em outras plataformas como a Amazon, por exemplo. Tá tudo aqui no link da descrição, tá bom? Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Bom, para a gente começar esse vídeo, eu quero começar aqui com o texto da palavra do Senhor, que está em Êxodo capítulo 14, tá? E também quero convidar você a conhecer a playlist, onde eu coloquei todos os vídeos que eu falo sobre sonhos, falo sobre o significado de números, sobre o profético de Deus em geral. Tem uma playlist para você continuar acompanhando os vídeos aqui do canal. Também o link está aqui na descrição, tá? Então vamos lá. Êxodo 14, no versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, ou o Senhor, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Este tornou-se em terra seca. Bom, eu tenho um outro texto para falar também. Vamos começar somente aqui nesse. E eu quero falar primeiramente do significado de você sonhar que você está andando, ou que você possa estar num carro, numa moto, numa bicicleta, mas que você está num ambiente onde são terras secas ou terras molhadas, terras com lama, tá? Então, são dois significados e isso está ligado ao caminho
que você está andando ao caminho, que você está percorrendo a um propósito do Senhor na sua vida, mas tem uma grande diferença, porque quando a gente sonha e a gente está passando por um caminho de terras secas, ou seja, de repente você estava numa estrada, de repente você estava num outro cenário e do nada no sonho muda e agora você está caminhando por terras secas. Isso significa um caminho difícil. Isso significa um caminho que você vai enfrentar dificuldades. Então veja bem, dentro de algum propósito na sua vida, pode ser a área financeira, a área sentimental, a área espiritual, ministerial, alguma área da sua vida, esse sonho, quando você está andando, quando você sonha com um caminho de terras secas, significam dificuldades que você vai enfrentar. Podem acontecer problemas, podem acontecer tribulações, tempestades, mas não significa necessariamente que não é um caminho de Deus para você. Ou seja, não necessariamente significa que não era para você estar fazendo isso, que não é de Deus para você. Pelo contrário, esse sonho não diz respeito a isso. Ele diz apenas que dificuldades que você vai enfrentar nesse determinado propósito que você está percorrendo, que você está caminhando agora. Mas existe uma grande diferença entre você sonhar com um caminho de terras secas para um caminho de terras molhadas, terras úmidas, um caminho cheio de lama. Aí já muda o significado. E nesse caso, representam também dificuldades, porém, ele tem um adendo que é algo que não é de Deus para sua vida. Ou seja, é um propósito, é um caminho que você está percorrendo, mas ele não é de Deus para sua vida. Então, quando a gente sonha com terras secas, um caminho de terras, e essas terras estão secas, representam dificuldades. Mas agora, se essas terras estão molhadas, estão cheio de lama naquele lugar, representa que algo não é de Deus para você, ou que ainda não é o tempo de Deus para determinado propósito, para determinada direção que você está seguindo. Amém? Agora eu quero falar sobre sonhar que está chovendo ou sonhar que está de noite. Bom, geralmente esses não são sonhos que vêm só isso. Ou seja, geralmente a pessoa não sonha só que está chovendo ou sonha e só tem uma cena e está de noite. Geralmente isso são complementos do sonho. Na maior parte das vezes você está sonhando e é um sonho até com outros significados, mas em determinada parte ou em todo o seu sonho você percebe duas coisas. A primeira, que está de noite, ou que está chovendo, e isso também representam dificuldades, tá? Então esse na verdade é um vídeo onde a gente está falando sobre dificuldades. Então quando a gente sonha e está de noite no sonho, ou está chovendo pouco, chovendo muito, são dificuldades. E a gente pode também subentender que se está chovendo pouco, são até dificuldades, mas não são tão grandes, tão elevadas. Mas se já está chovendo muito, são maiores dificuldades, maiores tempestades que podem se levantar. E também é um alerta de Deus. Se está chovendo muito no lugar que você está no sonho, pode ser também um alerta de Deus falando que algo não é a vontade, ou algo principalmente não é o tempo de Deus ainda. Eu creio que não quer nem dizer que não é a vontade de Deus, mas eu creio que isso quer dizer que não é o tempo de Deus para a sua vida ainda. Mas, no geral, se tratam de dificuldades que você vai enfrentar se você decidir seguir por esse caminho. Amém? E eu também quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, que diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
Amém, meus irmãos? Então, como esse é um vídeo onde a gente está falando de dificuldades e de caminhos que podem ou não podem ser de Deus para você, eu quero deixar esse versículo aqui para você estar meditando na sua vida. E quero convidar você também a colocar, a apresentar os seus caminhos diante de Deus, para que Ele possa sondar, para que Ele possa ver as intenções do seu coração e que principalmente Ele possa estar alinhando o seu caminho, os seus planos, os seus pensamentos com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, ao invés de você fazer planos e dizer, vamos àquela cidade, ficaremos por um ano, faremos grandes negócios, você começa a dizer, se o Senhor quiser, viveremos, então iremos lá, mas tudo diante da permissão dEle, tudo diante da vontade do Senhor, que se cumpra a vontade dEle na minha vida e não a minha própria. Eu creio que assim, irmãos, a gente não vai ficar sem discernimento, a gente não vai ficar sem saber o que fazer ou o que Deus quer para a nossa vida. Então, coloque seus caminhos diante de Deus e peça discernimento a Ele do que é tempo ou não é tempo, do que é a vontade ou não é a vontade de Deus, porque se você tem sonhado com isso, pode ser um alerta de Deus para a sua vida e é bom que você preste atenção, é bom que você não ignore esses sinais, não ignore a voz de Deus, não ignore os sonhos que Deus tem te dado, mas procure interpretá-los, busque a presença do Senhor, porque eu creio que você obterá discernimento para a sua vida. Amém? Bom, esse foi o vídeo. Eu quero te agradecer para você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative os sininhos para você ser notificado da próxima vez que eu postar um vídeo, você recebeu a notificação e ser um dos primeiros aí a estar assistindo. E não se esqueça, compartilhe com pelo menos mais uma pessoa essa mensagem aqui, porque eu creio que é uma mensagem de discernimento, talvez esse seja algo que alguém está precisando ouvir, e você pode estar sendo canal de Deus em estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, amém? Então, aqui no link também embaixo, tá o link para você estar adquirindo ou conhecendo mais sobre os meus livros. Tá aqui o link na descrição, confira, amém? Presenteie alguém se você sentir no coração, mas é isso. Eu quero te agradecer, tá bom? Muito obrigado, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.